Olá, gente, tudo bem? Professor Guilherme Corrêa falando aqui, gravei esse vídeo especialmente para vocês aí que estão participando dessa oficina do Laboratório de Prática Jurídica da Universidade Positivo. A grande maioria de vocês já me conhece, eu sou professor aqui de Processo Civil da Casa e Prática Jurídica, já desde 2011 eu estou por aqui, já trabalhei com todos os processos civis que a gente tem na faculdade e também leciono há muito tempo aí em preparatórios de exame de ordem e por essa razão é que me chamaram para conversar um pouquinho com vocês aí sobre as regras do jogo, digamos assim. Eu brinco que essa aula aqui, essa oficina, essa parte do aprendizado não faz ninguém tirar nota boa, ninguém passar no exame, mas faz com que você não perca a nota por bobagem, não tenha a anulação da tua prova. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso daí, tá? Primeira coisa que eu já queria te dar de dica é que você entenda que toda a regra, ou melhor, todo concurso, todo certame, toda prova, você tem que trabalhar com a regra do jogo debaixo do braço. E no nosso caso aqui é o comunicado 232 de setembro agora de 2019. E é com base nele que eu preparei essa oficina aqui para você. Isso serve já de aprendizado para a tua vida. Quando você for fazer um concurso público, quando for fazer um exame de ordem, leia sempre o edital. Ele é a regra do jogo. É ele que vai fazer com que você possa no futuro impugnar eventualmente uma correção, um resultado. Então é muito importante conhecer a regra do jogo, tá? Para facilitar aqui, a gente fez a leitura dessa regra do jogo, digamos assim, e eu vou te trazer o que eu acho que é mais importante para a tua prova, tá? Primeira coisa que eu queria conversar com você é gestão do tempo e uso de rascunho. Vamos lá. Muitos alunos têm o hábito de fazerem a prova a lápis e depois passarem a prova a limpo. Não faça isso nesse nosso simulado aqui do Laboratório de Prática Jurídica. Gente, o tempo que tem destinado ali para você fazer a prova é um tempo suficiente para redigir a peça processual? É um tempo suficiente, mas é um tempo suficiente para redigir uma peça processual e não duas. Quando você opta por fazer a tua peça inteiramente no rascunho e depois vai fazer passando a limpo ela no caderno de textos definitivo, você acaba fazendo duas provas. Quando você faz duas provas, você precisa de mais tempo. E detalhe, você vai se cansar ao longo da prova. Então, a gente não tem o hábito de escrever por tanto tempo numa prova só. Vocês não tiveram na faculdade uma prova que durou a manhã toda ou a noite toda da mesma disciplina, da mesma matéria. Então, é normal que a gente canse ao fazer aquela prova. Então, a tua letra que começa boa, termina pior. A tua escrita, velocidade de escrita, que estava ágil, acaba ficando um pouco mais lenta depois. Então, o que eu sempre digo, rascunho serve para rascunhar. E o que é rascunhar? É fazer pequenas anotações para te situar na hora de montar a peça. Mas a peça, a estrutura dela, você vai desenhar, vai escrever, vai fazer toda ela no caderno de textos definitivo. Professor, eu posso fazer um esqueleto de peça no meu rascunho? Aí pode, claro. Imaginemos lá que você vai fazer um recurso de agravo de instrumento. Ah, não posso esquecer de endereçar para o tribunal, não posso esquecer de falar das peças mais importantes que formam um instrumento, não posso esquecer de falar do efeito suspensivo. E colocando isso no rascunho, isso é perfeitamente possível e é para isso que serve o rascunho. Agora, fazer a peça direto no caderno de textos definitivo, porque senão você não vai ter tempo de concluir a tua prova, tá? E dentro desse tempo de concluir a sua prova, você precisa entender que o tempo que a instituição deu para você não é um tempo só para fazer a prova, é um tempo que você tem para gerir toda a sua prova, todo aquele momento. Por exemplo, se você levou alguma coisa para comer, água, vai ter que levar água para tomar, levou um chocolate, levou uma barra de cereal, vai ter que ir no banheiro, tudo isso é tempo que você perde, é tempo que você não faz prova. E é óbvio que isso vai acontecer. Num trajeto tão longo assim de prova, é natural que você tenha que sair para esticar a perna, para tomar uma água, para tomar um fôlego, né, para ir no banheiro. Então, eu sempre digo, de 20 a 30 minutos
considere como um tempo que você não vai estar fazendo a prova. Aí destine o restante, sim, para a elaboração da sua prova. Beleza? Segunda regra que eu quero trazer aqui é uma regra que esse comunicado ele divide em 3 partes. Digamos que o comunicado ele vem exemplificando para você o que você não pode fazer. Mas em síntese, o que você não pode fazer é identificar a sua peça, tá? E aí ele vai dizer, olha lá, o examinando não pode produzir qualquer identificação ou informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova. Eu já queria destacar aqui, ó, a palavrinha enunciado contido no caderno de prova. Gente, eu noto aqui, pela minha experiência na instituição, aqui na Positivo, e também em muitos alunos que eu tenho aí nos cursos em que eu trabalho, eu olho muitos alunos que não leem o enunciado ou não se atentam ao enunciado. E aí, às vezes, cometem erros que o enunciado avisou que não pode cometer. Aqui na instituição, eu tenho situações de prova em que eu faço 2 perguntas na prova e o aluno responde uma e ainda vem te questionar. Mas e a segunda? Ah, eu não me atentei. Pois é, você precisa se atentar, tá? Então, muito cuidado com o enunciado. Mas o que ele quer dizer nessa primeira regra? A tua prova vai ser corrigida no escuro, é uma correção cega. Então, o teu corretor vai pegar a prova para corrigir e ele não sabe de quem é a prova. E isso é muito bom, isso traz muita segurança para você. Então, se o enunciado não disse, por exemplo, que a parte é casada, você não vai falar que ela é casada na hora de qualificar. Se o enunciado não disse o número do CPF daquela pessoa, na hora de qualificar, você não vai indicar o número do CPF. Se o enunciado não disse onde aquela pessoa reside, você não vai presumir que ela reside, por exemplo, aqui em Curitiba. Então eu sempre digo, regra de ouro, nunca presuma fato, nunca invente fato, salvo se o enunciado disser isso para você ou se a legislação assim disser, né? A gente sabe que existem presunções trazidas pela própria lei. Professor, mas como é que eu lido com a situação? Por exemplo, o enunciado diz para mim que o nome do cara é João e ponto. E eu sou contratado para fazer uma petição inicial em favor do João. Eu tenho que pôr o sobrenome do João, mas eu não sei. Eu faço o quê? É João seguido de 3 pontinhos ou João seguido de 3 letras X. Como assim? Olha lá, vamos exemplificar. Então, é o João a parte. Eu não sei o nome completo dele. Faz assim, ó, João, 3 pontinhos. Ou faz assim, João, 3 letras X. Tá tudo certo, você não está identificando e mais, você está mostrando para quem está corrigindo que você sabe que esses elementos, por exemplo, o sobrenome, por exemplo, o número do CPF, todos eles devem conter na sua peça, mas você não está colocando porque o enunciado não te deu. Então, toda informação que a lei coloca como sendo necessária, você deve indicar, mas você não pode inventar fato. Então, se aquela informação não foi te dada no enunciado, 3 pontinhos ou uma sequência de 3 letras X, tá? E aí ele vai dizer o quê? Ele vai seguir trazendo situações em que, cuidado, não identifique a sua prova. Então, olha lá, não coloque referência a nomes, dados de documentos ou qualquer outra informação fática que não tenha sido fornecida pela questão. Essa é a lógica. É aquilo que eu disse. Ah, eu fiz uma inicial, ou eu fiz um recurso de apelação, ou um recurso de agravo do instrumento, ou uma ação rescisória, sei lá o que caiu lá, professor. E eu queria homenagear o meu avô. Na hora de assinar lá a peça, eu coloquei o nome do meu avô. Vai zerar na prova. Mas eu quero homenagear o meu avô. Pois é. Tira a nota máxima e depois dedica a ele. Quando você fizer o exame de ordem e passar, dedica ao teu avô. Mas prova não é momento de homenagear ninguém. Prova é momento de provar que você conhece, que você tem conhecimento e principalmente provar que você sabe fazer a prova, né? Que você sabe seguir a regra do jogo. Beleza? E aí ele vai trazer uma terceira regra, que é essa também. A assinatura da peça deve vir ao final advogado, seguida de OAB número. E aí você pode, OAB número, 3 pontinhos, sem problema nenhum. Então você fecha lá, advogado, OAB, ponto final. Ah, eu vou colocar OAB Paraná. Por que você quer correr o risco de identificar a tua peça e tê-la anulada? Lembre-se que a identificação da peça leva à atribuição de nota 0 e não vai ter muita discussão nesse aspecto. Então encerrou a tua peça, advogado, OAB,
ponto final. Se eu quiser colocar advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos, sem problema nenhum também. Fechou? Beleza? Próxima regra. Gente, existem linhas na prova, linhas que devem ser respeitadas. Eu digo isso porque nas provas que eu faço aqui na instituição, quem é meu aluno sabe, em todas elas eu coloco linhas e digo que deve ser respeitado o limite de linhas lá no cabeçalho, nas instruções. Muitos nunca leram aquilo, mas está lá a regra. Então, se tem 5 linhas, você vai escrever dentro das 5 linhas, no máximo. E aí tem aluno que fala, professor, eu escrevi 4 linhas, percebi que errei e risquei tudo, ok? Eu digo, ok, só que você tem que responder agora em uma linha. Não, mas você me deu direito a escrever em 5 linhas. Não, eu te dei direito a escrever nas 5 linhas que eu te indiquei. Se você usou 4 linhas para errar, para arriscar, o problema não é meu, o problema é seu. E se o problema é seu, você resolve. Como? Respondendo na última linha faltante, tá? A gente tem que parar de transferir o problema. Se você errou, você que se vire com o teu problema. Se você usou 2 linhas porque raciocinou errado, beleza, só sobrou 3 linhas agora para você raciocinar certo, tá? Sem problema nenhum eu digo isso. Ai, como você é cruel. Assim é a vida, faz parte do jogo, a regra é muito clara nesse sentido. Na tua peça, você tem 150 linhas, 30 linhas para cada uma, ou seja, você tem 5 páginas para fazer a peça. É suficiente? É. Sobra? Não. Então para de inventar moda. Você não precisa pular linha desnecessária. Professor, eu faço estágio no escritório em que eu acho tão bonito, o cara vai lá e endereça a peça dele, tá? Aí ele dá 10 espaços e começa a qualificar a parte. E eu sempre digo, isso é tão feio, é tão brega e não faz nenhum sentido. Ah, mas antigamente tinha uma explicação porque o juiz despachava a mão. Pois é, antigamente. Não estamos mais no antigamente. Então não tem mais por que fazer isso. E numa prova, se você endereçar, pular 10 linhas para começar a fazer a tua peça, eu sinto em lhe dizer, vai faltar espaço. E ninguém te tira nota porque você deixou de pular linha. Só te tiram nota se você esquece o elemento essencial da tua peça. E certamente, se você pular linhas demais, com certeza algum elemento essencial da sua peça vai estar faltando e você vai ser despontuado. Então, se tem 30 linhas por página, é no máximo 30 linhas naquela página. E dentro da linha, você não pode fazer cotas interlineares, né? Escrever entre as linhas, não. Em cima da linha. Na margem da página também não pode. Tudo que tiver escrito nesses lugares é desconsiderado para efeitos de correção. Beleza? Tranquilo? Como que eu lido com erro? Porque eu vou errar. Vai errar, é normal que erre e ninguém morre por isso. Não precisa se desesperar. Eu vou exemplificar aqui, ó. Tem uma palavra que todo aluno de direito ou já errou ou vai errar. Não, brincadeiras à parte, a palavra exceção. É muito comum escrever exceção com 2 S. Pode ser que você agora tenha pensado, mas espera aí, qual é o erro do professor? Eu acho que a exceção é com 2 S. Se você não tinha errado a palavra exceção, acabei de descobrir que você errou então. Exceção é com C cedilha. Professor, mas calma aí. Excesso é com 2 S, eu sei, mas excesso é outra palavra e significa algo completamente diferente de exceção. Como é que você lida com o erro? Então eu escrevi palavra exceção e vi que está errado. Você faz o quê? Você faz isso daqui. Faz um traço e do lado você escreve da forma correta. Sem problema nenhum fazer isso daqui. Professor, então eu não vou ficar rabiscando tudo, eu não vou fazer coraçãozinho, puxar a flecha. Não, você vai fazer exatamente o que está aqui. Beleza? Se você fizer isso, você não perde nota por isso. Ok? Vou fazer minha prova. O que eu posso levar? Vamos falar um pouquinho de materiais não os de consulta, tá? Então vamos lá. Garrafas e alimentos e embalagens transparentes, sem rótulo. Professor, a água mineral que eu comprei tem rótulo, sim, como todas as outras que existem no mundo. Você vai lá e arranca o rótulo. Ah, mas a água mineral que eu comprei,
é de garrafa de vidro e é um rótulo que é grafado no próprio vidro. Então me desculpa, compra outra água, não precisa levar essa tua água mineral super cara aí, não há necessidade disso. Garrafinha de água sem o rótulo, ponto. Quero levar um chocolate, tira da embalagem, põe num saquinho plástico transparente. Sempre transparente, por quê? Porque o fiscal de prova precisa ter acesso a isso, ele precisa ver. Vai que você é do mal e escondeu uma cola dentro do chocolate. Pois é, ele precisa conhecer. Vai que você escreveu uma cola dentro da embalagem lá do chocolate, a embalagem opaca. Ele precisa conhecer. Por isso que tudo fica em material transparente, tá? Isso não é porque eles desconfiam de todos vocês. Isso é simplesmente uma questão de segurança para facilitar a fiscalização. E se você acha ruim, relaxa, tá? OAB vai ser assim, qualquer concurso público que você vai fazer vai ser assim também. Então já vá se acostumando, porque daqui para frente vai ser assim, tá? O que mais você vai levar para a prova? Que você pode levar? Caneta esferográfica, azul ou preta, lápis e borracha, tá? Já vou dizer uma coisa, lápis e borracha você pode levar, mas não se acostume a usar lápis e borracha para fazer prova. Eu brinco que quem faz prova lápis é criança, né? Adulto faz prova a caneta. E a tua prova tem que ser entregue a caneta, azul ou preta. Caneta esferográfica, eu não sei o que é isso, então tá bom, você não precisa saber. Leva uma Bic. Uma Bic azul e uma preta. Se possível, leve mais de uma de cada, para não correr o risco de estragar, de estourar. E sempre, você sabe, né? A Bic sempre desaparece, sempre se perde uma Bic. Ah, eu tenho uma caneta Montblanc que eu ganhei, não sei o que. Não, não leva. Montblanc é ruim de escrever, você não vai dar conta, vai borrar tudo. Caneta Bic, azul ou preta. Posso levar 3, 4, leve quantas você quiser. Quanto mais é melhor. Quem sabe até empresta para um colega antes da prova, lembrando que não pode emprestar material durante a prova. Então aquele aluno que foi sempre desprendido, que ia com uma canetinha aqui na hora da prova, pela metade, na orelha aqui, tudo quebrado, chegava na hora, ô professor, eu tô sem caneta. Nesse dia, se tiver sem caneta, beleza, pode ir para casa. Então, pelo amor de Deus, leve a tua canetinha Bic lá, sem erro, tá? Por que eu digo que lápis e borracha eu não recomendo? Porque a tua prova não pode ser a lápis e borracha. E aqui eu queria dar um recadinho para aqueles que insistem em fazer a prova a lápis e escrever de caneta por cima. Isso é horrível para quem corrige, fica muito feio. Ah, mas eu apago, fica feio igual, borra. Então se acostume a fazer a prova a caneta, tá? E claro, eu não preciso dizer, essa caneta não pode ser a caneta que apaga, tá? Isso gera anulação da tua prova. Por isso que é importante sempre levar a velha e clássica Bic, ok? Orientações sobre outros objetos, tá? Telefone celular, relógio e aparelho com dispositivo de mensagem, tá? Mais importante aqui, sem dúvida nenhuma, é o telefone celular e o relógio. Porque telefone celular todo mundo tem. Não, eu não tenho. Tem sim, não minta para mim. Você pode não ter levado, mas você tem, tá? No dia da prova, o que vai acontecer? Olha lá, eles deverão permanecer desligados. E é um dever, não é uma possibilidade. Dentro da embalagem específica, embaixo da carteira, durante o tempo que um candidato estiver na sala de provas, tá? Quer ver aluno que reprova? Ele acaba a prova dele, aí ele se emociona, ele se estica, ele fala assim, ó, reprova no exame de ordem ou num concurso público. Aí ele pega, tá lá o plástico, é um plástico por fora branco, por dentro todo preto, tudo opaco, não vê nada. Tá lacrado o celular dele lá, desligado. Aí ele acaba a prova, ele se emociona e abre aquilo dentro do local de prova. É tudo que o fiscal quer para anular a tua prova. Então não faça isso. Professor, então eu não posso fazer uma selfie no dia? Não, não vai ter que fazer selfie, não vai postar no Instagram. Nesse dia é dia para fazer prova, beleza? E celular desligado, tá? Ai, professor, mas é que eu não sei, é mais forte do que eu. Desligado o celular. Professor, eu tenho medo de no dia eu não lembrar de desligar. Então faz o seguinte, nem leva o celular. Adote o dia sem celular. Talvez você perceba que a vida tem muitas coisas melhores do que mexer no celular, tá? E se você está mexendo no celular agora nesse vídeo, pare e presta atenção aqui também. Vamos lá. Seguindo. Materiais de consulta permitidos. Isso está tudo no regulamento. Eu pus em verdinho, por quê? Porque é permitido. Professor, está muito pequena a letra. Eu não consigo entender. Relaxa, relaxa.
Você não vai decorar isso daqui. Eu quero te explicar a lógica do que pode e a lógica do que não pode, tá? Primeira coisa, professor, eu peguei meu vade-mecum e enchi de clipes aqui, ó. Pus uns clipes numas páginas assim, ó, que eu achei importante. Pode? Pode, sem problema nenhum. Professor, eu peguei lá uma palavra, por exemplo, e grifei no meu código assim, ó, marca texto. Pode? Pode. Professor, eu peguei uma caneta e pus um traço embaixo de um artigo que eu acho importante. Pode? Pode também. Simples remissão a artigos ou lei. Lá no meu artigo 319 do CPC, eu puxei uma flecha e coloquei assim, ó, artigo 106, CPC/2015. Eu que fiz isso, professor, a caneta. Pode? Pode também, não tem problema nenhum. Ah, mas eu ouvi dizer que não pode. Ouvi dizer tá cheio. Onde é que está escrito que não pode? Eu estou dizendo para você que pode aqui no nosso LPJ e também pode na OAB, porque o edital de lá diz isso, o comunicado daqui diz o mesmo, tá? Professor, eu posso colocar, deixa eu ver se eu tenho um aqui, é fácil, eu estou sem aqui agora. Só pegar aqui, ó, meu vade-mecum, rapidinho. Aí, eu posso, professor, colocar post-it no meu vade-mecum? Aí não pode, tá? Por quê? Porque não. Ah, porque não é resposta. Pois é, mas hoje virou resposta, então não pode, tá? Agora, aqueles negocinhos que você coloca, professor, para marcar o ramo do direito. Por exemplo, eu fui lá um dia numa papelaria e tinha um kit que dizia assim, ó, marcadores de ramos do direito para vade-mecum. Posso? O que ele está escrito? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, pode? Pode, sem problema nenhum, desde que seja um que seja fabricado para isso. O que você não pode, olha lá, ó o que ele diz ali, ó, separadores de código fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, tá? Então, é aquilo que já está pronto. O que não pode é um post-it em branco que você escreve CPC. Esse não pode. Por quê? Regra do jogo, a gente não discute, a gente cumpre. Beleza? E aí uma dúvida de vários alunos que me procuraram. Professor, eu posso levar o meu vade-mecum que tem súmula? Pode. Claro que pode. Por que não? Ó, aqui, ó. Eu tô aqui, ó, com, quer ver? Aqui, ó, um 4 em 1 aqui, ó, tá? Momento merchan da aula da editora Saraiva, tá? No final dele, tá cheio de súmula aqui. Pode? Pode. O que você não pode é levar um código comentado, que tenha jurisprudência, um anotado, que tenha remissão doutrinária. Isso não pode. Mas o vade-mecum clássico, a chamada lei seca, posso sim. Professor, eu posso imprimir da internet a lei e levar? Não pode. Tem que comprar o códigozinho lá montadinho, tá? Agora, cuidado com isso aqui, ó. Eu peguei como exemplo tá? Vade-mecum prática OAB empresarial. Não pode, tá? Mas está escrito vade-mecum, tá? Vade-mecum não significa lei seca, tá? Não tem nada a ver, tá? Esse vade-mecum aqui, apesar desse nome, ele não é o vade-mecum aqui, ó, que a gente conhece, o clássico, não é esse, tá? Esse aqui, ó, noções de redação jurídica, síntese das principais matérias, como elaborar peças processuais, não pode. Então eu não posso levar nenhum livro que roteirize peça processual, isso não pode. Assim como eu não posso fazer marcações no meu código que também roteirize uma peça processual. Eu não posso pegar o meu código, grifar um artigo, aí eu puxo uma flecha para um outro artigo. Aí esse outro artigo me dá o segundo passo para fazer uma peça. E aí o do segundo passo me dá o terceiro passo para fazer uma peça. O quarto passo para fazer uma peça e assim por diante. Isso não pode. Beleza? Professor, eu ouvi dizer que súmula eu tenho que levar separado. Ouviu dizer, não vale. Súmula pode ser que esteja dentro do teu vade-mecum. Então, sem medo de errar, para a tua prova, os 4 em 1, pode? Pode, tá? O vade-mecum grandão, aquele que é quase uma arma, pode? Pode também. E claro, se você ficar
com alguma dúvida, me procura na instituição. Professor, esse pode? Eu vou te dizer, pode ou não pode, e a gente resolve isso. Fechou? Tranquilo? E aí, só para fechar, gente, a última observação, ela tem um cunho muito mais de aspecto material mesmo da tua prova. Fundamentação jurídica. Cuidado com isso. Fundamentar não é citar dispositivo de lei apenas. Então, meus alunos sabem, eu explico um tema e muitas vezes falo, isso está disposto no artigo tal, ou esse é o entendimento da súmula tal. Fazer isso é uma coisa, mas notem, antes eu expliquei, antes eu adequei ao caso ao que diz a lei, e só depois eu trouxe a fundamentação ou a indicação do dispositivo ou da lei. Fazer isso está certo, você deve fazer isso na tua prova. Sempre que você chegar a uma solução, mostre de onde você tirou aquilo, de qual dispositivo de lei, de qual súmula. Agora, simplesmente jogar o dispositivo lá, transcrever o dispositivo, citar o dispositivo, sem relacionar com o caso concreto, não resolve. Beleza? É isso então. Um beijo em todo mundo aí. Uma excelente prova, né? Um projeto super inovador da nossa instituição e que a gente tem que fazer isso com muito orgulho, tá? Eu estou aqui, né, em vídeo, estou presencialmente ali no Ecoville, tá? Mas querendo dizer que estou de coração nesse projeto aí, entramos de cabeça nessa daí para quê? Para fazer o negócio dar certo. Como toda mudança sempre tem algum trauma, né? Ah, mas eu vou me ferrar. Pois é, calma. Ninguém aqui está criando um negócio para te prejudicar. A ideia é só te preparar um pouco melhor. Para quê? Para a vida, né? Para quando você assumir aí algum cargo, alguma carreira jurídica e também para a parte de exame de ordem. É óbvio que o objetivo não é esse, mas vai de tabela também te auxiliar nisso daí. Beleza? Um beijão em todo mundo, aproveitem a oficina, espero que tenham gostado e vocês todos aí me tem no Instagram lá, se não tiverem, @professor Guilherme Correia, quiser mandar dúvida, fiquem à vontade. Muitos alunos fazem isso, tiram foto de alguns trechos do Vadimeco, me mandam por Insta para dizer se pode, se não pode. Quiser fazer isso, fica bem à vontade. E claro, né? Vai entrar no meu Instagram, ainda vai ter a sorte de vez em quando ver uns videozinhos da Gabi. Um beijo em todo mundo, valeu e até mais.